Uma vida madura é saber entrar e sair dos papéis que a vida nos dá, compreendendo que não somos os personagens que interpretamos. Somos apenas o que somos. Eu sou Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, a gente vai falar sobre o livro Siddhartha, do Hermann Hesse. Bora? Hermann Hesse, autor alemão, ganhador do Nobel de Literatura, escreveu Siddhartha, que conta uma história inspirada na vida do Siddhartha Gautama, o Buda. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Apesar do livro se inspirar na jornada do Buda, a conexão da história com qualquer leitor budista ou não é muito perceptível. A gente já falou sobre o Hesse aqui em outras oportunidades, quando a gente conversou sobre o livro Damien. Dá uma olhada no link aqui em cima que vai aparecer em algum lugar. E tanto Damien como Siddhartha são livros que contam uma jornada. Uma jornada que o fim leva ao descobrimento do que o personagem realmente é. Siddhartha tem a tendência de relatar sobre a questão do pertencimento. Conforme vamos acompanhando a história do Siddhartha, um jovem que busca conhecimento sempre, vemos que ele sai do povoado ao qual pertence e passa a acompanhar outro grupo. E desse grupo ele parte para uma jornada sozinho. A todo momento, pelos olhos do Siddhartha, existe questionamento sobre qual lugar ele pertence, e se ele pertence a algum lugar ou algum grupo, e se isso define, ou se ele como um membro define onde ele está. Como ele é muito curioso, ele aprende muito rápido, ele segue os rituais como foi ensinado para ele questiona o que aprende e ele questiona muito o que faz. Embora tudo que ele viva seja baseado em rituais antigos, nunca questionados, ele acaba questionando o propósito daquilo. Você pode encarar a rebeldia com alguns pontos de vista. A rebeldia pode ser uma negação do que é imposto, uma ruptura, geralmente muito abrupta do que é estabelecido. A rebeldia se relaciona a uma revolução. Revolucionar no sentido de mexer em algo que não é questionado e passa a ser questionado a se questionar. Rebeldia e revolução encontram caminhos diversos. Simples questionamentos podem ser atos de rebeldia, não só a violência. Se negar a fazer algo que é tradição pode ser encarado como algo revolucionário. Se a não violência é eficaz ou não dentro de uma revolução, isso é assunto para outra área, né? Mas o Siddhartha, no começo da sua vida, ainda jovem, é um rebelde. Sendo inteligente, ele não aceita sem questionar o que é imposto. Se os rituais dos quais ele participava tinham a intenção de elevá-lo a um nível superior espiritualmente falando, e ele não alcançava isso com os rituais, rituais eram apenas rituais, sem finalidade alguma, faziam apenas porque era tradição. Ele aprendia tudo isso e aquilo, não lhe elevava, o conhecimento era bom, mas era só conhecimento. E mais do que isso, como ele saiu do povoado dele e passou a acompanhar outro grupo, ele passou de um questionamento de eu pertenço aonde, para o questionamento do o que eu sou. Quando você questiona muito aonde você pertence, embora indiretamente isso diga respeito a você, essa não é a questão a ser feita para conhecer a si mesmo. Antes ele pertencia a um grupo e depois a outro, mas o que era Siddhartha? Quem ele era? Ele era um grupo? Aquilo definia? O Siddhartha tem um amigo no livro, o Govinda, que é um rapaz que o admira muito devido à inteligência, devido à amizade que eles têm. Em determinado ponto do livro, os dois rapazes encontram um Buda, um outro Buda, digamos assim. A diferença entre o Siddhartha e o Govinda fica muito bem delineada aqui nesse ponto do livro, justamente pelo fato de que isso vai definir mais o Siddhartha do que o Govinda. O Govinda se junta aos discípulos do Buda em busca da iluminação, enquanto para o Siddhartha ele enxerga que não são ensinamentos nem a doutrina que vai o levar para a iluminação, para o elevamento, e sim a vivência, a experiência em si. Na verdade, o Siddhartha não presta muita atenção à doutrina daquele Buda, e sim aos trejeitos dele que pareciam ensinar mais do que as palavras que ele proferia. Naquele momento em diante, Siddhartha passa a viver a sua vida sem doutrina, sem mestre, sem grupo, sem Govinda, sem um pertencimento. Era naquele ponto que ele decide que alcançaria seu destino ou simplesmente no futuro só iria morrer. Ele não cumpriria o destino de um grupo ou de outras pessoas. Ele cumpriria o destino dele mesmo, que seria elevar-se ou morrer. E Siddhartha descobre em si um estranho. Ele não sabe o que ele é. Ele não sabe quem foi. Ele não sabe o que ele vai ser. É um rapaz que foi definido e redefinido por onde ele estava. Você percebe o quanto é estranho isso, quanto pesado é isso? A jornada dele, embora seja muito curta, como vocês podem ver, é um livro bem curtinho, rapidinho a leitura, passa por alguns pontos em que ele se desvia do próprio propósito.
como maneira de demonstrar ao leitor como se o mundo material, esse mundo que a gente vê, na verdade, tira o foco do destino que a gente tem que cumprir, tira o foco da iluminação. Ele se envolve com a Kamala, uma moça de uma cidade muito rica, e ele passa a ser um comerciante muito bom. Mas em certo ponto ele percebe que novamente ele se perdeu e ele segue seu caminho depois de muitos anos. A questão é que, embora aqueles acontecimentos tenham desviado da iluminação, todos eles foram o suficiente para contribuir com isso, embora pareça meio contraditório. É como se o desvio dos obstáculos, como se os problemas pudessem mais sabedoria e mais direção dali em diante. Depois de um sono conturbado, já com mais de 40 anos, o Siddhartha, ele novamente desperta para o seu destino. Ele deixa a sua vida de comerciante para trás, ele deixa a Kamala também para trás e passa a vagar. Ele, corrompido pela vida que ele levava, né, ele tinha muito dinheiro, ele acaba pensando em suicídio, mas quando vê o rio no qual ele vai se jogar, ele na verdade o contempla, ele não só o vê. E ele profere a palavra Om e dorme. Ele acorda renovado, ouvindo a palavra Om vinda do rio. A sua iluminação tem estreita conexão com o rio, devido à natureza da renovação constante, ao mesmo tempo de ser sempre um rio, né? Embora a água seja diferente, é sempre um rio. Também conectando o fato de que no rio, as águas que foram, que estão e que virão representam muito bem o fato relativo do tempo, em que tudo é e que a única constância é a inconstância. Siddhartha foi um jovem que pertenceu a muitos grupos, mas estava destinado à iluminação. E sendo assim, sendo passado, presente e futuro uma coisa só, o jovem Siddhartha já era iluminado antes mesmo de ser. A jornada dele se encontra com um barqueiro que o ajudou no começo do livro, que era nesse mesmo rio, e esse barqueiro é uma peça fundamental para a iluminação do Siddhartha. O livro é bem curtinho, né? E eu recomendo fortemente que você leia, porque é uma experiência única. Eu só encontrei na edição de bolso, só que eu sei que tem outras edições já correndo aí. E eu acabei comprando a edição de bolso porque eu estava muito afim de ler, eu não quis esperar a edição tamanho normal. Mas ainda que você leia o livro ou não leia o livro, vai compreendendo que o fato de mudarmos muito de papel, de posição social, de trabalho, da gente mudar nossos planos de vida, da gente mudar de casa, de país, isso apenas define que o papel que desempenhamos é mutável, mas que devemos honrar cada uma das funções que desempenhamos, como o Siddhartha fez. Ainda mais, não é só honrar, não se identificar totalmente com aquilo, você não é seu trabalho. É saber entrar e sair das posições sem se identificar com o lugar onde você vive, por exemplo. Compreendendo, então, que você, não sendo nada, na verdade você é tudo. E que descobrir a si mesmo é um caminho que não pode ser ensinado e que então não pode ser aprendido. Bom, é isso, gente. Siga o Projeto Inocente lá no Insta, é @Projeto Inocente. Lá tem muita coisa sobre filme, série, livros, HQ. Eu tenho deixado bastante coisa lá, vou deixar mais detalhes do livro lá. Daí, deixa seu like aqui se você curtiu, compartilha se você quiser, que seu amigo veja o vídeo e alcance a iluminação, comenta aqui e me fala mais sobre esse livro ou sobre outros que você leu. Ah, não se esquece de se inscrever aqui no canal, pode ser? A gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais!